Graças a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Graças a Deus. Quanto pode dizer graças a Deus aí? Aleluia. Quantos pode dizer o Senhor é bom? Amém. Que Deus abençoe os irmãos aí da internet, que possa estar, em nome de Jesus, nessa mesma atmosfera de unção, de presença de Deus, nessa mesma atmosfera da graça, da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. E que você possa ir na sua casa, e onde você estiver ouvindo esse culto, receber também da parte de Deus. Deus tem uma palavra para você também nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos podem levantar os braços e abençoar os irmãos da internet e dizer graças a Deus na vida deles? Amém, graças a Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida tremendamente. Deixa eu só destravar esse flap aqui da bateria aqui, que ela fica chiando por causa do som. Aí. Abra aí a palavra do nosso Deus, por favor, irmãos. No livro de Reis. 1 Reis. 1 Reis 17. Deixa aberto aí, no nome de Jesus, nós vamos começar. E eu quero liberar uma mensagem sobre o seu coração nessa noite, algo poderoso. Eu quero falar sobre obediência e sobre atitude. Fala obediência e atitude. Irmãos, essa palavra ela é uma chave cabulosa que girou na minha vida essa semana. Eu li um livro de 295 páginas para pregar essa palavra. Então ela tem algumas horas de estudo, de busca. E eu vou liberar uma chave sobre a sua vida, sobre obediência e sobre atitude. Vou te colocar no lugar de receber aquilo que você veio buscar para receber. Quantos creem nessa noite? Porque quando você obedece e tem atitude, não tem como dar errado. Fala, não tem como dar errado. Dentro dessa mensagem existem duas pessoas. Um é um profeta, que ele tem atitude. Uma é uma mulher que, na verdade, ela tem uma ação de atitude. A ação de atitude casa com a obediência do profeta. E é gerado um milagre sobre a vida dela. Quem está entendendo o mistério? Então hoje eu sou o profeta de Deus para liberar uma mensagem sobre a sua vida. E eu estou obedecendo a Deus, pregando essa mensagem. Então se você tiver atitude, não tem como você não tomar posse. Não sei se você pegou. Vamos de novo aí, não sei se você está entendendo aí. Hoje eu sou o profeta de Deus nesse lugar, e eu estou aqui debaixo da obediência para liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. E se você tiver uma atitude naquilo que eu liberar, a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Você vai viver um milagre da parte de Deus. E algo fala comigo, poderoso. Irmãos, quantos creem que esse culto está te levando a um lugar? Quantos creem? Que o culto começou e ele está te conduzindo a um lugar, ele está movendo para você, em nome de Jesus, caminhar para um lugar. Quem toma posse disso, irmãos? Quem crê? Quantos crê que esse culto está te fazendo caminhar para um lugar de bênção, um lugar de tomar posse, um lugar de receber? Porque nós precisamos aprender a tomar, fala, posse. Eu creio, irmãos, eu entrei nesse ambiente, eu entendi que esse culto estava nos conduzindo a um lugar de posse, a um lugar de entrega, a um lugar de receber algo da parte de Deus. Quantos tem coragem, irmão, de dar um glória a Deus aí bem forte? Mas eu li uma frase esse dia e ela diz assim, ó: quem não sabe para onde vai, nunca vai em lugar nenhum. Vamos de novo? Quem não sabe aonde vai, nunca vai. Pergunta ao seu irmão, você sabe onde você vai hoje? De maneira espiritual nesse ambiente? Porque a palavra ela vai nos dando a direção, irmãos. Ela vai nos conduzindo a lugares. Tem uns aqui que a palavra vai conduzir você a um lugar de entrega. Outros levam você a um lugar de arrependimento. Outro leva você a um lugar de liberação, de entendimento dentro do seu espírito. Talvez de uma palavra contrária, de um rancor, de uma mágoa, de uma aflição. Talvez você precise liberar um perdão. E a palavra, ela tem um poder de te dar destino. Por isso que a frase é muito forte. Quem não sabe aonde vai, não vai a lugar nenhum. Você sabe onde você quer ir hoje em Deus? Seu coração hoje está disposto a ir nos limites onde Deus te guiar nessa noite? Porque quando a gente está sendo guiado por Deus, Ele pede coisa para a gente que a gente talvez não está tão disposto a fazer. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Para abrir o mar, fala comigo, só Moisés. Para te seguir uma voz, fala comigo, só Abraão. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Então tem hora que Deus pede para a gente coisas ilógicas na terra, mas já está cumprida no céu. Uau! Eu tomo posse disso. Sim ou não, irmãos? E a frase ela termina assim, ó: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve.
Está entendendo o tanto que é poderoso esse ambiente quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe para onde você está caminhando? Eu disse bem claro, quem não sabe aonde vai, nunca vai a lugar nenhum. E para quem não sabe, na verdade, aonde vai, qualquer caminho serve. Eu achei isso bastante forte, eu falei, Jesus, eu estou aqui nesse ambiente, e o culto ele tem um poder de nos conduzir a um lugar de posse, de entrega, de renúncia. Irmãos, esse culto ele é tão espiritual, que tem como você ficar aqui e falar assim, eu não vou fazer nada. Você foi para um lugar do nada. Nesse culto tem como você pensar assim, eu não vou mudar. Você foi para um lugar onde você não precisa mudar. E também quando você decide não mudar, algumas coisas ao seu redor também fala comigo, não muda. Eu quero te entregar uma mensagem bastante aplicativa para você sair daqui e falar assim, gente, eu vou aplicar isso nessa semana e não tem como dar errado. Eu sei para onde eu estou indo. Irmão, nós estamos entrando no meio do ano. Para onde você está indo? Nós estamos entrando no meio do ano. Para onde você está indo? Isso é interessante. Eu estava vendo hoje eu estava lendo um livro e lá tinha uma mente milionária, pensante. E o milionário estava dando uma palestra, e a palestra era interessante, que ele estava falando sobre um lançamento do iPhone. E eu achei tão interessante como que a mente tem um poder. Eu falei sobre a mente aqui no domingo passado, falei sobre o homem que estava na cadeira lá, não sei quantos lembra. Mas olha o poder da nossa mente, quando a sua mente alinha com o propósito de Deus, não tem como dar errado. E ele falando algo, na verdade, financeiro, algo do mercado. Ele disse que no lançamento de um telefone, do iPhone, ele estava falando e falando assim, ó, a minha mente não pensa como a mente de vocês. Ele falando. A minha mente pensa como, na verdade, pensa diferente. A mente do milionário pensa diferente. E ele falou assim, ó, no lançamento de um iPhone, todo mundo querendo falar, teu iPhone. Fala, teu iPhone. Vocês não gostam muito de iPhone não, né? Hã? Um 13, assim, ninguém não gosta não, né? Pro Max, 250 GB, ninguém gosta não, né? Eu estou fliperando, né? Enquanto muitos queriam ter o quê? Entendeu o mistério? Ele falou que quando lançou, ele mandou o funcionário dele lá na loja comprar o telefone. Comprou o telefone. Ele sentou, olhou pro telefone, deu uma olhada no telefone, olha como que ele pensa, como que o milionário pensa. Ele olhou, falou assim, agora vamos desmontar. Desmontou todo o telefone. Você nunca pensaria nisso, né? Não, né? Ele desmontou todo, peça por peça, separou peça, o alto-falante, a placa, separou os flat, você foi separando peça por peça, foi separando a tela, foi separando cada peça. E ele pegou uma lupa e foi enxergando qual que eram as empresas que forneciam aquelas peças. E na mente milionária ele pensou assim, é com essas empresas que eu tenho que falar, e é com essas empresas que eu tenho que fechar. Enquanto queria ter o telefone, ele comprou para desmontar, para saber quem vendia as peças. Porque ele sabia que ia estragar, e que alguém ia comprar, e que ele poderia vender. Está entendendo como pensa? Aqui nesse lugar você pode pensar como um milionário espiritual, ou você pode ficar só querendo um iPhone. Você decide quem é você nessa noite. Você decide onde você quer chegar, para onde você quer. Nós estamos entrando no meio do ano, para onde você está indo? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Quais são as pessoas que te cercam? Quem é que você está escutando? Será que você está escutando só no embalo do negócio e nada está fluindo a seu favor? Quem que as pessoas, na verdade, você está envolvida? Quais as pessoas que você fala? Quais as pessoas que você está compartilhando? Nós estamos vivendo no meio do ano, para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Isso é muito importante. Quantos livros você leu nesse ano? Quanto na verdade da Bíblia você leu esse ano? O quanto na verdade você buscou de Deus esse ano? Nós estamos entrando no meio do ano. Para onde nós estamos indo? Eu li a frase é bastante interessante. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Essa frase sabe de quem que é? Daquele filme Gato de Botas. Ele fala lá. Tá lembrado aí? Quem tem criança lembra. Parece simples, né? Mas é uma verdade. Qualquer caminho serve. Levanta a mão e fala assim, eu creio. E nesse culto eu recebo uma voz de destino. Não fala bem forte, fala assim, eu recebo uma voz de destino. Através do Espírito de Deus. E essa voz me guiará ao propósito que Deus tem para mim. Em o nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Eu creio, irmãos. Você viu como que a pessoa pensa diferente, age diferente, tem resultados? Fala comigo, diferente. Eu li outra frase, eu achei interessante, porque fala para o seu irmão assim, nós colocamos o obstáculo onde não tem. Sim ou não, irmão? A gente é bom para pôr obstáculo, sim ou não? Sim ou não? A gente entra aqui e fala, para que ligou esse ar, meu? Já não está frio bastante. E aí a gente começa. Meu Deus, eu não vim cá passar frio, está muito frio, nem pode ligar esse trem, não é possível. Mas esse ar aqui, ele está aqui para girar o vento, para não ficar todo mundo respirando mesmo.
Entendeu? O mistério, então ele puxa, joga, ele puxa, joga, ele puxa, leva embora. Entendeu isso aí, irmão? Então se tá frio, esquenta na palavra. E essa frase é de um dos caras mais inteligentes que assim, eu já li a biografia dele, achei interessante, se chama Henry Ford. Henry Ford é o cara, o montador da marca Henry Ford, o primeiro cara a inventar a linha de montagem. Não existia nada em esteira, fala esteira. Então, enlatado, aquela esteira, não existia nada em esteira. Ele foi o primeiro cara a inventar linha de montagem em esteira, foi ele. E é interessante que ele fala uma frase, não é essa, mas ele fala uma frase que são bem mais aqueles que desistem do que aqueles que fracassam. Sim ou não, irmãos? Fracassar, você pode fracassar várias vezes, você não pode desistir. Entendeu isso aí? Segunda Guerra Mundial, um míssil caiu sobre a fábrica dele, ele sentou no meio de destroço e fez essa frase. E falou assim, mais são os que desistem do que aqueles que fracassam. E ele continuou, perseverou, já foi uma das maiores montadoras do mundo. E a frase que ele lançou é sobre obstáculo, fala obstáculo. A frase é assim, ó, obstáculos são coisas terríveis, fala assim, terríveis, que eu invento quando eu tiro o olho da onde? Fala assim, do alvo. Entenda isso, irmãos, escuta tem um alvo, fala assim, escuta tem um alvo. Fala assim, a minha vida tem um alvo. Alvo e propósito são duas coisas casadas, elas andam juntas. A Bíblia nos fala que quando Jesus entrou em Jericó, ele encontra, na verdade, um cego que tinha um alvo e Jesus tinha um propósito. Fala, propósito. O propósito de Jesus era curar. O alvo do cego era, falar comigo, enxergar. Quem está pegando a visão? Quem pegou aí? Então entenda, o propósito de Jesus é te abençoar. Só que ele precisa que você estabeleça o seu alvo nessa noite. Porque quando ele encontra Bartimeu, é interessante, ele faz uma pergunta que define o milagre que ele ia receber. Pastor, mas Deus não sabe? Sabe, mas ele quer saber. Porque quando ele fica sabendo da sua boca, você produz fé para ele agir. Ah, não. Quem tem fé aí, igreja? Daí encontra o Deus, Jesus Cristo de Nazaré, com o propósito de curar, com o cego que foi chamado. E ele se alinha. E Jesus para e pergunta, o que queres que eu te faça? E Jesus olhando na vista dele, que a dificuldade estava na onde? E mesmo assim ele quis saber. Por isso que eu te disse, se você não sabe para onde você vai, você nunca vai para lugar nenhum. No culto começo você tem que entender onde ele está te levando, onde está te conduzindo. Porque tem hora que a gente, não fala comigo, não quer ir. Não, fala bem forte, tem hora que a gente não quer ir. Mesmo sabendo que tem que ir. Quem já ficou assim? Tem que fazer, sabe que tem, mas não quer fazer. Porque aquilo que tem que fazer, fala assim, custa caro demais. E tudo aquilo que a gente acha caro, a gente não paga. Sim ou não, irmãos? Você não acha uma coisa cara no mercado, não larga lá? Tudo aquilo que é caro demais para você, você não paga, você não leva, você deixa lá. Está entendendo o mistério, irmãos? Jesus olhou para ele, Bartimeu tinha um alvo de ser curado, Jesus tinha um propósito de curar. Quando ele pergunta, o alvo dele estava, fala assim, estabelecido. Ele fala assim, eu quero ter vista, eu quero enxergar. Jesus falou para ele, então seja feito conforme o alvo está dentro do seu coração. Você tem um alvo nessa noite? Você vem aqui com um propósito? Irmãos, eu vim aqui hoje para profetizar sobre a sua vida. Eu vim aqui hoje para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu vim aqui hoje para falar obediência sobre atitude. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui não tem nada a ver com crente. Isso aqui não tem nada a ver com igreja. Essa palavra aqui, ela é tão assim, ela é tão aplicativa, que se você girar essa chave aí na sua mente, a sua vida nunca mais é a mesma. Aleluia! Então fala comigo, obstáculos são coisas terríveis que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. Já pensou Bartimeu falando, não dá, até que eu clamei, mas essa multidão não está falando bem calado, eu vou sentar aqui. Ele ia receber o milagre? Não tire o olho do alvo. Não tire o olho daquele que pode, na verdade, fazer cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quem recebe isso, irmão? Quem toma posse? Quem crê nisso no nome de Jesus? Olha para o seu irmão e fala assim, decisão. Fala bem sábio, fala bem forte, fala assim, decisão. Não fala para ele assim, meu irmão. Fala assim, decisão. Fala assim, é igual ao destino. Não fala de novo, fala assim, deixa eu entrar no seu céu, fala assim, decisão. Fala assim, é igual ao destino. Pergunta por quê? Não fala assim, por quê, pastor? Não, vamos de novo, decisão. É igual o quê?
Quando você repete, fica didático, vai entrando no seu coração. Vamos de novo? Decisão é igual o quê? A frase é tão poderosa que ela fala assim, que decisão é igual destino. Porque quando você não toma a decisão, fala comigo, não muda nada. Continua do mesmo jeito. Não sabe qual que é o meu maior medo? É eu chegar no céu e saber que eu tinha tanta coisa para me receber e por conta de decisões que eu não tomei, eu deixei passar. Está entendendo? Que não tem nada a ver com o meu irmão, só tem a ver comigo. É interessante isso, né? Que a decisão é de quem? De quem é a decisão? Então a frase é bem clara, a decisão é igual ao destino, sim ou não? Por quê? Se eu não decido, o que acontece? Fala comigo, não muda nada na minha vida. Decisão igual destino. Uma decisão que você toma nessa semana, nesse dia de domingo, muda todo o seu destino para o final do ano. Porque hoje eu alertei seu coração. Nós estamos chegando no meio do ano. Para onde você está indo? Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos avançando? Irmãos, entenda isso. Nesse momento nós estamos vivendo de crise, é o momento que mais tem oportunidade. Eu acho legal isso. Porque no mesmo lugar que estão as reclamações, estão o quê? As oportunidades. Elas estão brotando, irmãos. Hoje eu levantei 4h15 no feirão, vender um carro, achei interessante, cheguei lá, frio, pensando, fala frio, irmão, fala frio. Não, irmão, ela estava xingando, 4h15 da manhã, que é só doido fazer esse trem. Fui lá, irmão, parei assim, com aquela olhada que é feirão. Irmão, lotadinho de carro, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui que é o lugar das oportunidades. Carro para acabar, irmão, tinha mais carro que a gente. 1 milhão tem, quer dizer, Goiânia tem 1.400.000 carros. Quantos? Tem mais carro que a gente. Eu olhei e falei, meu Deus, vender um carro aqui é um milagre. É carro demais, irmãos. E aí umas pessoas venderam lá do meu lado. Eu falei, gente, será que isso é fé? Deus falou, não, né? Não é só oportunidade. Está entendendo o mistério, irmão? Fala para mim assim, você vai ter a sua. Fala assim, espere em Deus. Fala assim, Deus tem algo melhor para você. Isso é interessante, não é, irmão? Porque o lugar da crise não é um lugar de reclamação, um lugar de oportunidade. Depende do jeito que você está enxergando ela. Então, quando a gente lê uma frase dela, uma frase dessa, que decisão é igual ao destino, é que você toma uma decisão aqui e ela abre uma margem de oportunidade para você no meio dessa semana. Mas se eu tomo uma decisão aqui de ficar só, ô céus ouvida, esse Bolsonaro, e põe a culpa no Bolsonaro, põe a culpa não sabe mais o que, põe a culpa no governo, põe a culpa... Não, irmão, não vai fala comigo, vai mudar nada. Irmão, não apega nessas coisas não, irmãos. Foca no seu propósito. Nós vamos entrar onde? Fala no meio do ano. E esse meio do ano vai ser muito importante para você, porque é no meio, irmão, para frente que as coisas acontecem. Vou falar de novo, é no meio para frente que as coisas começam a acontecer. Quem recebe isso, irmão? Quem toma posse? Quem crê nisso? Fala para o seu irmão assim, atitude. Cria seu mundo. Fala assim, cria seu mundo. E define seu destino. Não, que frase? Essa frase é do reverendo que morreu, Morris Murrow. E para mim é uma das frases assim, mais cabulosas. Atitude cria o quê? O quê? Fala seu mundo. E depois o quê? Vamos ver se vocês lembram. Define o quê? Fechou e fala assim, eu creio que a minha atitude, fala bem forte, que a minha atitude vai criar meu mundo e vai definir meu destino. Irmãos, eu estou falando muito sobre atitude, não estou? Sim ou não? Porque Deus hoje Ele quer atitude minha em alguma área, eu não sei que área. O de ser eu gosto de pregar sempre no Novo Testamento, mas hoje a seta virava assim, Deus falando, não é aqui, fale sobre isso. Ensine meu povo a tomar posse de algo grande nessa noite. E quando eu leio isso, irmãos, que esse nível de atitude, ela tem esse poder de na verdade, criar meu mundo e definir o quê? Meu destino. Porque a gente é muito bom para culpar as oportunidades das pessoas, sim ou não? Se você for abrir a boca para algumas pessoas, falar, não, foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano, não deu certo para mim por isso, não deu certo para aquilo. Não, irmãos, é só uma questão de decisão nossa. É só uma questão de posicionamento. É uma questão de posicionamento e de alinhamento. Se você está posicionado e alinhado de parte da vontade, do propósito de Deus, irmãos, ninguém tem como segurar você. Só que o propósito e o alinhamento de Deus, ele se alinha por essas duas coisas: obediência e, fala comigo, atitude.
Entenda isso, tem uma mulher na Bíblia que uma atitude que ela toma, ela vira uma chave na vida dela e ela vai viver tudo isso que eu já preguei nessa introdução até agora. Ela vive tudo isso e na verdade com uma atitude dela, ela muda a história da sua vida. Só com atitude. Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente quer começar do momento que a gente acha que está certo. E tem hora que você precisa só começar e depois acertar. Quem pegou aí? Quem pegou, irmãos? Mas a gente quer fazer uma coisa só se tiver certo. Por exemplo, nós estamos gravando, tá certo? Não tá. Por quê, pastor? Esse celular aí não é para fazer isso. Aqui para dar certo, para começar certo, tinha que ser uma câmera dos mais ou menos 6 mil reais. Mas esse celular resolve? Mas se eu tivesse falado assim, um dia que eu tiver a câmera eu vou gravar, o que ia adiantar? Ah, ia demorar a gravar, né? Sim ou não, irmão? Você eu falava que não. Você eu falava não, pastor. Sim ou não, irmão? Porque tem coisas que você fala assim, tem que começar. Por exemplo, essa bateria, ela tá certa aqui? Sim ou não? Quem gostou, viu que o som mudou? Tava barulhento? Não, tava legal? Não, mas fala que tava barulhento, fala que tava ruim. Tô brincando. Tava legal? Mas ela tá certa aqui? Não. Essa bateria para ficar boa, ela precisa de microfone, fala microfone. Ela precisa falar aquário. A gente que é leiga, a gente não entende, mas essas coisas, a bateria fala assim, é cara. Os microfones falam mais caro. Fala assim, o aquário mais caro ainda. Mas se nós fôssemos para nós falar assim, o dia que nós tiver o aquário, comprar um microfone, nós vamos ter a bateria, começaria alguma coisa? Não. Então ele fala assim, essa bateria é um projeto. Fecha o olho e fala assim, que eu vou fazer parte. Ei, se é legal, não é, irmão? Falar isso, não é? Sim ou não? Pastor, você está me pedindo dinheiro? Não, eu estou te dando a oportunidade de ter uma oferta no altar. Se você for inteligente, você vai participar. Se você não for inteligente, você não vai participar. Se você não quiser, não tem importância. Mas se você seguir um conselho, você vai participar. Então fala assim, é um projeto em andamento. Entenda isso, fala comigo, eu só preciso começar. Então daqui um dia vai ter a câmera, mais ou menos uns 10 mil reais, ela vai gravar em tempo real, em 4K. Vai pegar até o cisto do aveia do oi, do pastor e das cantoras aí, das irmãs do toque, todo mundo. Entendeu isso aí? Vai pegar real, a maquiagem tem que estar perfeita, senão vai sair direitinho. Entendeu? E se as irmãs que ficam meio não querem vir maquiada, vai rodar. Vai pegar tudo. Aí os varão estão na internet, quer casar, tem que estar, mas né? Tem que fazer seu nome, faz seu nome, varão. E aí casa rapidinho. Sim ou não, irmão? Sim ou não, ué? Então daqui um dia vai ter câmera, que um dia vai ter, fala assim, vai ter aquário, vai ter microfone. E vai estar ligado lá na mesa. Fala assim, vai ser bem rapidinho, fala assim. Não, você crê no quê? Eu tô com fé. Se você não tiver com fé, eu tô. Fala assim, vai ser bem rapidinho. Então daqui um dia você vai receber uma mensagem, você fazer parte desse projeto. A palavra em Reis, Ed, eu vou começar aqui, eu vou liberar uma mensagem poderosa sobre atitude. Atitude que a mulher toma e ela gera esse tanto de evidência, de milagre acontece na vida dela. E não tem como ser diferente na minha nem na sua, vai acontecer. Em Reis, fala 1 Reis, fala 8. 1 Reis 17, 8. E para mim aqui é uma das mensagens mais poderosas que eu tenho sobre mulher e sobre profeta. Fala mulher e profeta. Eu amo as mulheres da Bíblia, elas é mais massa que os homens. Elas é mais doida. As mulheres é correria, elas quebram tudo, não dá moral não. Sim ou não, irmão? Mulher não é brincadeira não, irmãos. E essa daqui para mim ela toma atitude top. Olha o versículo 10. Vamos ler o 10, só para você poder entender a atitude que ela toma. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali, fala comigo, uma mulher. Fala comigo, fala assim, primeiro ela era uma mulher, depois ela era o quê? Então entenda, nesses dias ela tinha uma dificuldade de ser mulher, sim ou não? Nesses dias, no Velho Testamento. E depois ela tinha dificuldade de ser. Entenda isso, esses dias aqui fala assim, dias de crise. E fala assim, muita crise. Porque esse homem aí, ó, que levantou, tinha profetizado que não ia chover, e ele liberou uma palavra e não choveu 3 anos e 6 meses. Quanto tempo? Nós passamos por uma pandemia, fala assim, fica em casa. Fala assim, era necessário. Já gerou crise e escassez, sim ou não? E nós estamos pagando por isso, sim ou não? Agora imagina 3 anos e 6 meses sem cair uma gota d'água.
É Cristo ou não é? Eu estou te colocando dentro da história para você poder entender a atitude que ela toma. E olha o que ela faz. Ela fala bem, olha o que ela faz. A viúva, sim ou não? Apanhando lenha. E ela, o quê? E ele, vem cá. E ele disse o quê? Um pouco de água aqui, quê? E beba. Você não pode poder. É tão forte o entendimento, por quê? Nos versículos para cima você consegue entender o quanto que isso é poderoso. Você poder entender como que a Bíblia funciona, como que ela funciona a seu favor. Porque a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro que ela revela o poder de Deus. Não, você pegou, vou falar de novo. A Bíblia não é um livro de religião, ela é um livro que revela o poder de Deus, os feitos de Deus, as obras de Deus, a história de Deus, a essência de Deus, está tudo na Bíblia. Quem está comigo, diga graças a Deus. Então no versículo 10, nós lemos, sim ou não? Fala para o seu irmão, tem horas que o milagre vai vir de onde você menos espera. Olha que coisa forte. Para o milagre acontecer, fala comigo, o profeta teve que obedecer. Porque antes deste lugar, ele estava num lugar chamado Querite, que era um lugar onde tinha um ribeiro, e dali ele bebia água e o povo trazia pão para ele. Está pegando aí a visão, sim ou não? O Querite seca, fala seca. Porque aquilo que ele falou, ele o quê? Ele viveu. O que você quer dizer com isso, pastor? Quem fala aqui, se não vigiar, fala pro seu irmão, tá lascado. Literalmente tá lascado. Porque nós somos refém de tudo aquilo que a gente fala aqui. Ele liberou a seca e achou que ia ficar no manancial só tomando água, comendo pãozinho quentinho todo dia. Deus falou, não, já que você falou, você também vai passar. Então a seca começa, fala assim, o querido secou, fala, secou. Porque em tempo de crise as coisas secam, sim ou não? Secou. Quando secou, Deus falou, sai daí e vai lá para onde? Sarepta. Para a casa de quem? Fala da viúva. Então entenda, fala assim, o milagre só aconteceu porque ele obedeceu e foi. Entenda isso. Ele obedecendo e indo, a viúva tem uma atitude em tempo de crise. Fala para o seu irmão, em tempo de crise nunca fico parado. Se você ficar parado só ouvindo coisa, você não vai em lugar nenhum, você não sabe para onde vai. E você não sabe a voz que você tem que ouvir, nem a voz que você escuta. Entenda isso, no tempo de crise ela catou, ela estava fazendo o quê? Catando muita lenha. Era aroeira. Entenda isso, o tanto de lenha definiu o tanto de coisa que ela tinha na sua casa. Ela estava catando uns cavacos de lenha, coisa pouca. Entenda isso. Entenda isso. E mesmo assim ela não desistiu, ela tem atitude, sim ou não? E a atitude dela fez ela encontrar com a obediência do profeta. Quem está pegando aí? Obediência do profeta, atitude da mulher. Os dois encontram e ele libera uma palavra sobre a vida dela. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Você teve uma atitude de vir até aqui, só isso muda? Só vir até aqui não vai mudar muita coisa. Mas você teve a atitude de vir até aqui. E se você escutar a palavra e ela entrar, e você decidir obedecer, e dentro da sua atitude que você tomar, você receber uma direção e fazer, fala comigo, não tem como dar errado. Irmãos, não tem, eu digo com você com todas as palavras, fala comigo, não tem como dar errado. Sim ou não, irmãos? Havia mais viúvas nessa cidade? Sim ou não? Sim. Mas quantos estavam catando lenha? Quantos? Então entenda, o milagre encontra quem tem atitude. Vamos de novo? Tinha mais viúva nessa cidade? Sim ou não? Tinha. Está lá em Lucas 4, 24, 25, 26. Fala aqui. Jesus falando que havia várias viúvas nesse lugar. Só que entenda isso. Só ela catava lenha. Só ela tomou atitude meio à crise. Sabe qual é o nosso modo de efeito? Reclamar demais e não fazer nada. E quem reclama demais e não faz nada, fica improdutivo. Não produz. E quando você não produz, você começa a caçar alguém que está produzindo. Você começa a caçar alguém que está sendo abençoado. Você começa a caçar alguém que está produzindo, que está rendendo. E a árvore está dando fruto. Recebe o quê? Recebe amor, carinho? Não, recebe o quê? Pedrada. Grave a frase. No mesmo lugar que estão as reclamações, estão as oportunidades. Quando ela sai, toma atitude e vem. Só tinha ela catando lenha. O profeta falou com outra? Não, falou com ela. E lenha na mão representa o quê? Fala combustível. Olha para sua mão, pergunta para você mesmo. Tem lenha na minha mão hoje? Não, pergunta para você mesmo. Tem lenha na minha mão hoje? Fala assim, em tempo de crise,
Eu preciso estar sempre em movimento. Olha o versículo 8 que diz, olha o 8, só para você poder entender a história. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habite ali. E eis que eu ordenei quem? Uma mulher viúva que tinha o quê? Sustente. Então ele foi, e a Sarepta aí, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva que apanhava lenha. E ele, o quê? A chamou e lhe disse: traz-me um pouco de quê? Um pouco de água de quê? Que beba. Fala assim, todo mundo tem atitude. Não, vamos de novo. Todo mundo que tem atitude tem que aprender a se desprender do pouco para receber o muito. Fala assim, essa é a lei da generosidade. Sabe por que muita coisa na nossa mão fica travada? É porque a gente não quer desprender do pouco para receber o muito. Dá para você entender? Quando ela abre mão do pouco, o profeta fica mais ou menos 3 anos na casa dela. E por esses 3 anos a farinha não acabou e o azeite não acabou. Durante 3 anos em todas as casas faltava. E na casa dela tinha provisão. Porque ela entendeu abrir mão do pouco e recebeu o muito. Nós é diferente. Nós segura o pouco e fecha a porta com o muito. Você quer ver alguma coisa fluir na sua vida? Não fique travando as coisas, deixa fluir. Deixa as coisas fluir. Se fluir, irmãos, o rio vai levar tudo aquilo que está entulhando, tudo aquilo que está empacando. Vai embora, irmãos. Quem está pegando? Versículo 12. Porém ela diz: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Ele pediu bolo. O que ele pediu? Quando você não quer dar aquilo que você tem, que você não quer dar, você entende que te pediu aquilo que você não queria dar. E aí você trava e fecha a porta. Só que Deus conserta. Ela pediu, ele pediu água, sim ou não? E ela negou o quê? Tá certo isso? Ele não pediu bolo ainda. Porém, ele disse: traz-me um pouco de água. 12. Porém, ela disse: viva o Senhor teu Deus, fala teu Deus, que nenhum quê? Bolo tem, senão somente o quê? Curado de farinha, uma panela. E o quê? Um pouco de quê? Um pouco de azeite numa botija. Uma botija. E fez aqui. Apanhei quantos? 2 gravetos. E vou preparado para mim, para quem? Para que o quê? E morramos. Uau. E ele lhe disse: não temas, vai e faz conforme o quê? A tua palavra. Porém faz primeiro para quem? Para mim. E para quê? Uau. Faz para mim um bolo pequeno e traz-no aqui, e depois farás para quem? Para ti, para o teu filho. Porém assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor lhe der o quê? Chuva sobre a terra. Uau. Fala assim, esse é o Deus provedor falando. Eu creio, irmãos. E ela fala: foi. Fala assim, ela foi. Vamos de novo, ela foi. Irmão, toda a palavra define isso aqui. Fala assim, ela foi. Mesmo não querendo dar, mas fala foi. Entendeu? O problema nosso é não querer fazer. O problema nosso é não fazer de verdade. Meu Deus mesmo. Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeda aí. Fala para ele, põe sal e engola. Ela mesmo não querendo falar foi. E fez conforme a palavra do profeta. Isso aqui para mim é uma das coisas mais fortes, porque é a atitude de Ir que define o que ela recebeu ou o que ela não ia receber. Quem recebe entende isso. Sim ou não, irmãos? E eu acredito nisso. Eu falo assim, tem hora que Deus vai preparar milagre onde eu nem imagino. Fala comigo assim. Quem entende aqui que a obediência do profeta determinou o milagre na vida dela? Sim ou não? Então entenda, fala comigo assim, a minha obediência tem o poder de gerar milagre na vida do outro. Fala assim, mas a minha desobediência tem o poder também de gerar escassez na vida do outro. A obediência dele gera um milagre na vida dela. E tem hora que a gente desobedece e acha que só está com nós. Quem está entendendo o mistério?
E Deus está pedindo bem claro: obedeça que eu faço em toda a sua casa. Quem está entendendo o mistério? Sabe qual é o nosso maior problema, irmão? A gente quer fazer a coisa certa da maneira errada. Quem está pegando aí, irmãos? Davi quis levar a arca em cima de um carro de boi. Era uma forma, na verdade, era uma tradição dos filisteus, irmãos. E fala comigo assim: deu errado. No lugar certo, fala comigo, o boi tropeçou. A arca caiu e matou quem? Uzá. O que você quer dizer com isso, pastor? É perigoso tentar levar a presença no carro errado. Está entendendo? E de maneira errada. Ele obedeceu. Essa mesma arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Fala Obed-edom. Fica lá 3 meses, prospera ele como ele nunca prosperou em toda a sua vida. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque quando eu entendo sobre obediência, o nível de obediência do profeta gerou um milagre na vida dela. Então entenda, quer transbordar? Fala com o seu irmão, obedeça. Oh meu Deus, fala comigo, é a coisa mais difícil hoje. Eu acho que é a palavra mais relevante para os nossos dias. Vai, fala com o menino que tiver, menino. Sabe o que esse caboclo está falando? Entendeu? É a frase mais difícil hoje das pessoas entenderem. Que a obediência nos leva em lugares altos. A obediência é uma chave pequenininha, mas é ela que define. Quando ele obedeceu e foi, ele gerou um milagre na vida dela. Sim ou não? Quem recebe? Quem toma posse? Sim ou não, irmão? Eu creio nisso, irmãos. Fala comigo, meu milagre vai vir de onde eu menos espero, ainda nessa semana. Não profetiza, levanta a mão e fala assim: eu creio, Jesus, que o meu milagre vai vir de onde eu menos espero, nessa semana ainda. Fala assim, do mais improvável. Fala assim, do mais ilógico. Daquilo que eu não espero de jeito nenhum. É onde Deus vai fazer nesses dias. Sim ou não, irmão? Quem toma posse disso? Uau! Quem recebe isso? Versículo 11. Eu estou caminhando para encerrar coisas. Falar para mim que eu não posso demorar. Me bloquearam aí. Ó, versículo 11. Quem está comigo? Indo, fala ela. Ó, indo ela a trazer o quê? Ele chamou e lhe disse. Porque ele pede o quê? Fala água, sim ou não? Ele pede água, sim ou não? A água ela negou. Mas o pão ela nega, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, Deus sabe pedir aquilo que eu não quero dar. É legal isso, né, irmão? Uma vez eu peço assim, dá esse bicho aí. Você fala, não vou dar não. E Deus fala, me dá esse bicho aí. Fala, não, é bom demais. Não vou dar não. E Deus fala, me dá o bicho. Me dá o bicho que eu vou mudar a sua história. Me entrega esse bicho, sua vida nunca mais é a mesma. Entendeu? Me obedeça. Seja filho. Você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando. Você não nasceu se prostituindo, você não nasceu mentindo. Você não nasceu enganando. Me dá esse vício. Porque tem gente que mentira é vício. Quem sim ou não? Eu conheço gente que mente, irmão. Tanto só mentiu uma vez. E nunca mais parou. Ele mente para ele mesmo. Ele acredita nele mesmo que ele está mentindo para ele mesmo. Ele é tão convencido que a mentira é algo cabuloso. Sim ou não, irmãos? Ele sentou num bar e falou assim, eu vou contar uma mentira tantas vezes que ela vai se tornar uma verdade. Eu posso fazer uma raça única. Pensa nisso, irmão. E com isso ele matou 6 milhões de judeus. Quantos? 6 milhões de judeus foi embora. Fala comigo, a mentira é perigosa. Fala assim, ela tem perna curta. Fala assim, algumas nem perna tem. Elas são descobertas tão rápido, não dá tempo de andar. Sim ou não? Não é verdade? Não é? É uma coisa louca o tal da mentira. Então entenda isso nessa noite. A água ela deu, sim ou não? Mas o pão, falar, ela negou. Porque o pão, na verdade, envolvia, falar, ela, sua casa e seu filho. E ela negou. A água, ela falou, água eu te dou, mas pão não te dou não. Porque o pão eu vou fazer para mim, vou comer, meu filho vai comer e depois nós vamos o quê? Uma pessoa estava com dificuldade, sim ou não? Emocionalmente, estava ou não estava? O psicológico dela estava legal? Sim ou não? Estava legal? Uma pessoa que vai pedir comer a última refeição e o pensamento é morrer, estava com o pensamento legal? Então entenda, Deus aparece nesse momento, na minha e na sua vida, quando o seu pensamento não está legal. E Ele parece para alinhar os seus pensamentos, para te dar propósito, para te dar destino, para te fazer entender que aquilo nunca vai ser a sua última refeição, se você escutar aquilo que Ele está falando. Uau! Quem recebe isso, irmão? Versículo 11, ela diz o quê? E indo ela a trazer a água, né? Ele a chamou e lhe disse, traz também agora, também o quê? Um bocado de pão. Na onde? Na tua mão. Ai, fala comigo, ai. Fala assim, Deus sabe pedir aquilo que eu não quero dar.
Eu notei que Deus sabe pedir aquilo que você não quer dar. Sim ou não? A Agar, ela não negou, mas na verdade, o que ela tinha de melhor, ela falou, escondeu. O profeta representava, fala assim, a pessoa de Deus. E ele pediu tudo que ela fala assim, tudo que ela tinha. Agora pergunta por quê? Porque quando Deus pede aquilo que você não quer dar, Ele está provando a sua fé. Ele não quer aquilo que você não quer dar, Ele só quer provar seu coração. Ficou legal, não ficou? E a maioria de nós é reprovado. Quando Deus quer aquilo que Ele não quer, mas Ele quer provar seu coração. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Ele queria o menino. Ele queria o coração de Abraão e não o menino. Então Deus sabe pedir aquilo que você não quer dar, para quê? Para provar seu coração. E a maioria de nós pomba nessa aula. A maioria de nós segura aquilo que a gente não quer dar, e Deus fala, não passou na prova e não passou na aula. Ele não queria, irmãos, que a mulher comesse, ou ele comesse o pão dele e largasse. Não, de maneira nenhuma. Ele só pediu para provar o quê? A fé do coração. Se Deus te pedir hoje, como é que está a fé do seu coração? Você nega ou você entrega? Nós estamos falando de tudo que ela tinha. Vamos de novo? Tudo que ela, o quê? Tinha. E dá tudo que ela tinha. Eu já fiz umas coisas meio loucas. Se eu contar aqui na internet, vocês vão ficar até meio grilado comigo. Mas é um trem meio doido. Uma época, irmão, eu passava tanta vergonha. Quem já passou vergonha? Você eu amo passar vergonha, sabe? Porque para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Quem pegou? Quem pegou? E uma vez eu fui chamado, irmão, numa igreja muito grande, rica, não. Falando de riqueza mesmo, né? Coisa fraca, não. E aí, irmãos, fala prova. Já passei prova. Prova mesmo, prova. Deus provar eu assim, de macetar minha cara no chãozinho e falar, aqui não, meu filho, que é eu que mando. Vou te macetar até para me seguir, vou te levar no extremo, vou te humilhar, eu vou te fazer vergonha, eu vou te, na verdade, fazer descer de fome, para saber quem está no seu coração. Eu passava tanta prova, eu fui para essa igreja ministrar, irmãos. Tinha mais ou menos 700 e poucas pessoas, eu pregando, com a unção tremenda. Irmão, mas numa prova, numa luta, Irmão, quem já contou moeda? Quem já contou moeda? Levanta a mão, por favor, confessa sua obra. Confessa, não fica com medo da besteira, não. Quem já contou moeda? Quem já passou fase de não ter a moeda para contar? Você caça na gaveta os 15 centavos, 50 centavos, fala, uau, achei! 50 centavos, ou ninguém dá moral para 50 centavos, chuta, por quê? Porque tá bom. Porque quando tá tudo favorável, irmão, a gente não preocupa com nada. Eu costumo falar, a gente é muito bom no churrasco, bebendo Coca-Cola, a gente fica valente, a gente fala que não tem medo de morrer, dói no rim, fala, meu Deus, pelo amor de Deus, deixa eu morrer. Meu Deus, prepara lá agora, prepara na frente, sim ou não, não é? A gente é bom em beber Coca-Cola no churrasco. Eu não aprovo, irmão, uma loucura, uma prova, mas sem fim, parecia sem fim. Eu nesse evento pregando, ministrando, e aí, irmãos, eu tava com a camisa, eu acho que eu não sei se eu tinha ganhado, ela tava rasgada assim, e aí olhava pra mim, né, eu humilde, irmão, quietinha, e aí era pra me pregar, preguei à noite, preguei de manhã, fiquei 5 dias pregando, no meio desse povo. Eles me abençoou, tudo certo, tudo normal, aí o pastor mandou eu levantar no meio do povo, me honrou, que eu tinha levado algumas coisas para lá, em questão de intercessão, eu tinha formado uma equipe de intercessão lá, muito grande, e de libertação, batalha espiritual, dando um curso lá. E aí, irmãos, ele me honrou lá, e aquilo passou, vim embora, passou. E aí aquilo ficou na minha mente, aí depois o irmão, pastor, você aceita roupa? Não, porque na igreja o povo é meio abençoado, então as pessoas da muito. Eu falei, não, eu já sei. Você tem que ser humilde na prova. Se você for soberbo, você roda. Aí você vai ficar, a camisa rasgada nem vai existir. Tá entendendo? Você tem que ser humilde. Eu falei, não, aceito, com o coração aberto, pô, mas não dá mesmo, vamos lá que dá, bem ricão mesmo, só de marca, só as top, só as Aramis, as Tommy, né não, irmão, não é? É, Calvin Klein, né não? Armani, nossa, não é bobo não, né? Aí, irmãos, uma prova aí, eu peguei, irmãos, um dia eu falei que nada, vou passar mais prova mais. Vou fazer uma profética. O que é a profética? É uma ação na terra que liga no céu. É coisa louca, tá no Velho Testamento. Hã? Não, Jô, não conta isso não, moço. É porque eu só tinha uma camisa, a pastora Jô tá falando pra minha esposa, pessoal da internet, que eu era conhecido como o irmão da camisa vermelha, que eu não era pastor. E aí, irmão, só tinha aquela vermelha, então era aquela vermelha. Então lá veio essa camisa vermelha, só tinha aquela. Não era? É verdade, velho. Nessa época eu peguei tanta carona que virou carão. O povo me via, corria. Sério, irmão, sabe que eu tô brincando? É sério. O povo me via escondia a chave dos carros. A chave tava assim, ó, presta atenção, sério mesmo. A chave tava assim, ó, pendurada aqui. O Wesley entrava e arrancava a chave aqui, ó. Falar, nem vê o Wesley. Tanta carona que eu peguei, fala comigo, virou carão. Meu Deus, era carona demais, irmão. Mas aí sempre fala comigo, passa. Fala, tudo passa.
E um dia eu grei e falei, vou fazer um ato profético. Tinha uma camisa, ganhei uma camisa, eu gostava. Quem já gostou de uma roupa? Eu gostava daquela camisa. Nossa, era top, ela era linda, de marca, que eu vestia, eu ficava invocado. Falei, não, mas camisa bonita, chique, dos punhos brancos. Moça, eu fiquei invocado com a camisa. Deus falou assim, dessa camisa aí. Eu falei, não, aí não, aí. Agora que eu comecei a vencer, saí do vermelho, e tô vestindo essa azul clarinha, só me pega essa camisa. Ele falou assim, me dá essa camisa. E a hora que Deus sabe pedir aqui que você não quer dar. É pra você, você tá na bênção, você tem várias camisas. Talvez pra você é sim, mas eu só tinha aquela que era boa. Era de ver Deus, irmão. E Deus falou assim, me dá essa camisa aí. E eu falei assim, eu não vou passar essa sozinho não, eu vou pôr as minhas filhas tudo no meio. O Enéas falou assim, o que vocês gostam dessa casa aqui? Ela falou, pai, essas bonecas que eu compro pra nós. Eu falei, então é bom, vocês vão dar ela também. Não, pai, que dano, que o senhor tem as bonecas, você vai pegar. Não foi difícil. Eu falei, não, se você der essa boneca, você vai ter tanta boneca que você nunca vai dar conta nem de brincar. E ela falou, sério, pai? Eu falei, sério, pode acreditar. E ela falou, então tá bom, pai, então pode pegar as bonecas, 2 bonecas. Eu peguei aquela camisa, fui debaixo de um pé de goiaba, florindo. Enterrei a camisa e as bonecas. E falei, Deus, assim como essa goiaba está germinando e está frutificando, eu profetizo, pai, que é o melhor que eu tenho. Eu vou semear o Senhor. Peguei, abri um buraco, enterrei a camisa e a boneca das meninas. Elas não entendiam nada. Olhava assim, esse bicho deve ser doido, né? Larguei debaixo do pé de goiaba. E aí, pai, meu tio chegou dos Estados Unidos, acho que na época, eu vou contar a parte delas. Meu tio um dia nós estava lá, e ele sem saber de nada. Meu tio Vieira, tá até aqui. E ele estava lá. Falou assim, vem cá, vocês gostam de boneca? E já estava enterrada, elas esqueceu, irmão. Eu tinha liberado a palavra. Meu tio, moço, chamou essa, não sei nem quantas Barbie. E as Barbie, tudo de seta, Coca-Cola. Não, mas é só, não, é Barbie que sai fora, irmão. Não tinha como comprar, não. Hã? De cada país a coleção das Barbie. Chamou ela aqui tanto de Barbie. Meu, elas davam até cambota. Chegou lá em casa com essas Barbie. Eu falei assim, vocês lembram que eu falei que vocês iam ter coisa dentro da conta de comprar? E eu acho que até hoje tem Barbie, né? Até hoje tem Barbie. As Barbie tá até hoje, só pra vocês poderem entender. Aí um dia, um tempo atrás, eu fui contar a camisa, tinha 35. Todo ano eu junto tudo, dou tudo pros outros, vejo lá vazio. Falei aí, Jesus, o que vai rolar agora? Ele falou assim, fique tranquilo. Quem planta sempre colhe. Tá entendendo o mistério? Eu amo ver o guarda-roupa vazio, irmão. Olha lá, eu arranco tudo assim, ó, até plantão. Só de marca. Só boa. Só top. Arranco lá assim, ó. Velho, fala, Jô, vamos dar tudo. Aí quando é fé, a Jô fala, o és do céu. Misericórdia. Fala, quantas tem? Ela fala 30. Lá deve ter mais de 30 hoje. Bem mais de 30. Daqui um dia vai ficar poucas. Isso, você tem que transbordar. Fala assim, transbordar é o mistério. Fala assim, deixar o rio fluir é o segredo. Tá entendendo o mistério? Agora tem gente que não fica pegado. Uma só. Então Deus sabe pedir aquilo que você não quer dar. Para não tomar, mas para, fala comigo, acrescentar em abundância. Porque olha o que acontece no versículo 12. Vem comigo. Porém ela diz, viva o Senhor, teu Deus, que eu o quê? Nem um bolo tem, senão somente o quê? Um pouco de quê? Uma panela. O que mais? Pode ler aí, bem alto. Fala assim, Deus ama a sinceridade do meu coração. Deus ama, irmão, quando você fala que não quer dar, mas obedece. O mistério é só esse. O problema nosso é que a gente não dá e continua não querendo entregar. Pastor, você vai pedir oferta? Ou não, para ficar tranquilo. Só estou te ensinando a prosperar. Estou te ensinando a virar uma chave na sua vida. Estou te ensinando a lei da generosidade. Você vê o negócio fluir, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Estou entendendo. Está entendendo o mistério, irmãos? Então aqui ela fala a verdade, sim ou não? Ela fala assim, ó, não é meu Deus, é o seu? Fala assim, vivo quem? Irmãos, entenda isso, ela nem era cristã, mas a obediência do profeta e a atitude que ela tomou gerou um milagre na vida de alguém que acreditou, não no Deus dela, mas no Deus do profeta. Você entendeu? Tanto que é fácil receber um milagre. Ela falou assim, ó, nem é meu Deus é Baal, que a cidade aqui é dos filisteus. Mas o seu Deus, viva o Senhor seu. O que está escrito lá? Viva o Senhor quem? Teu Deus. O que ela fala depois? Nem um bolo quê? Tem. Nós vamos comer, nós vamos o que depois? Nós vamos morrer. Fala assim, ela estava em crise. Versículo 13. Quem está comigo? Quem está comigo? Eu estou encerrando já. Olha o que ela disse aqui, eu acho bastante interessante. E ele disse:
E Elias lhe disse, fala comigo, não temos. Fala bem forte, não temos. Eu achei interessante isso aqui, eu anotei algo aqui na Bíblia muitos anos atrás. Ó. Fala assim, a instrução vem antes da promessa. Fala assim, a instrução vem antes do cumprimento de promessa. Uau, irmão. E ele fala assim, aí Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para quem? Que jeito? Pequeno. Assim, para quem primeiro? O que você entende com isso? Você põe Deus em primeiro lugar, o que acontece? Primeiro para quem? O profeta representava Deus nesses dias. Pequeno. E traz-no aqui. E depois farás para quem? E teu filho. Fala assim comigo, ele estava organizando a vida dela. Fala assim, Deus estava falando para ela o que? Fala comigo, não temas primeiro. Sabe o que ele estava falando? Confia em mim. Fala assim, confia em mim. Deus estava falando para ela assim, ó, você confia em mim, faz primeiro para mim, fala comigo, não temas. Deus estava organizando a sua vida em tempo de crise. Isso é interessante. Qual que era o plano dela? Fazer para ela primeiro, depois o quê? Fala, morrer. Sim ou não? Não era ou não era? O profeta fala assim, vai lá e faz para mim primeiro, vem cá e me entrega. Antes de você voltar, você faz para você, para o seu filho. Deus estava organizando a vida dela em tempo de crise. Porque em tempo de crise é o momento que a gente mais, o que fala comigo? Desorganiza. É o momento que a gente mais passa dificuldade, porque Deus estava alinhando o propósito dela. Falou assim, ó, o seu propósito já não é mais comer uma vez só e seu filho e morrer. Agora o propósito é o meu propósito. Vai e faz primeiro para mim. Sabe a nossa maior dificuldade? A gente não tem coragem e nem determinação para fazer primeiro para Deus. Quem ouviu a frase? Primeiro é Deus. É fácil de falar, mas de fazer. Sim ou não, irmão? Esse jargão correr, e aí, Vasco? Primeiro é Deus. Falar é fácil. Sim ou não? Ele travou, ela falou assim, você vai lá, faz conforme a sua palavra, mas primeiro, ponha eu em primeiro lugar. Depois você vai e faz para você. Olha a organização. Porque ela tinha que comer, sim ou não, irmãos? E depois faz para quem? Deus estava alinhando a vida dela em tempo de crise. Está entendendo o mistério, irmãos? E não tem como dar errado se for assim. Primeiro Deus, depois família e depois filhos. A coisa, fala comigo, funciona. Sim ou não, irmãos? Deus quer organizar a sua vida em tempo de crise. Quem recebe? Deus, olha como Deus faz. Primeiro faz para mim, conforme o que? Fala comigo. Confie em mim. E depois fará para você e para seus filhos. Confiar é fácil, irmão. Principalmente confiar na única coisa que você tem é fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Sim ou não? Aí ele libera a palavra, porque aqui era só instrução, fala só instrução. Porque toda instrução vem primeiro que cumprimento de promessa. Ele estava só dando a instrução, é aquilo que eu estou fazendo aqui, te dando a instrução. Ele estava instruindo ela, ó, você vai lá, faz conforme eu estou falando. Primeiro para mim, depois para você, depois para o seu filho. Essa é a instrução. E a promessa vai vir quando você cumprir a instrução. A gente quer fazer o quê? Viver a promessa primeiro e depois cumprir a instrução. Isso não dá certo. Tem gente que está querendo viver a promessa sem cumprir a instrução. E não existe promessa, cumprimento de promessa sem instrução. Está entendendo o mistério, irmãos? Davi ia ser rei, mas ele recebe uma instrução. Vai lá ver seus irmãos, leva esses 10 queijos, esse 100 para o general, e ele vai dar certo seus irmãos. Entendeu? Olha a instrução. Ele deu a instrução certinha para Davi. Sim ou não, irmãos? Então instrução vem antes de quê? De cumprir promessa. Só que a gente trava na instrução e acha que a promessa vai cumprir. Está entendendo o mistério? Todo mundo que está travado na instrução, que não quer fazer, infelizmente, fica sem cumprimento de promessa. Fica achando que Deus vai fazer e Deus está falando, cumpra a instrução, eu cumpro a promessa. Pegou a chave, sim ou não? Aí, capítulo 14. Quer dizer, versículo 14. Porque assim diz quem? Agora fala assim, é Deus falando. O Deus de onde? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der o quê? Chuva. Irmãos, esse é um Deus provedor falando para mim e para você. Se você crer, acreditar, não tem como dar errado. Não tem como. A Bíblia fala, crede nos seus profetas e o quê? Crede no Senhor, seu Deus, e estareis o quê? 2 princípios para viver uma vida em nome de Jesus, alinhada com o propósito de Deus. Crer no Senhor, sim ou não?
E ouvir a voz de quem? Dos profetas. Prosperidade e livramento. Quem recebe isso no nome de Jesus? Quem toma posse disso no nome de Jesus? Versículo 14 fala assim, é Deus provedor falando. Irmãos, esse tempo de crise havia escassez em todas as casas, na casa dessa mulher, porque ela teve uma atitude, junto à obediência do profeta, ela ia viver fartura durante todo o tempo, era mais ou menos 3 anos. Dá para você entender isso? 3 anos é muita coisa, não é? Sim ou não? 3 anos de luta, de prova é muita coisa, não é, irmãos? Mas na atitude dela, na obediência do profeta, a coisa fala assim, a chave virou. Não fala bem forte, fala assim, a chave virou. Uau, eu creio nisso, irmão. Eu preciso ter uma atitude e alinhar com a voz, na verdade, com a voz profética da palavra. E isso não tem como dar errado, é verdade da palavra, irmãos. Quem crê nisso? Eu não tenho quando Deus provedor falando, profetizando sobre a sua vida. Deus está falando em tempos de crise. Eu creio nisso, eu vou te sustentar. Quem crê, irmão? Deus está falando em tempos de crise, eu vou te sustentar. E Deus ainda, para mim, é um dos na Bíblia que Deus põe prazo no milagre. Sim ou não? Ele põe tempo, fala, enquanto eu estiver aqui, até o Senhor mandar chuva, pode demorar 10 anos, 15 anos, não importa quantos anos. Daqui não vai faltar. Legal, meu irmão? O que ele quis dizer? Quando a crise acabar, você não vai precisar mais. Mas até enquanto tiver crise, eu estou provendo. Ah, não sei se você está entendendo. Eu recebo isso na minha vida. Quem recebe, irmão? Quando isso aí acontece? Fala assim, quando ela foi. Olha o versículo 15. Isso é interessante, irmão. E ela foi e fez conforme o quê? A palavra de Elias. Sabe qual é o nosso maior problema de não receber milagre? A gente acha que ele falou assim, diz o Senhor, Senhor não? Mas ela quer na palavra de quem? Fala assim, do profeta. Sabe como a nossa dificuldade? A gente não dá voz e nem, muitas das vezes, o quê? Credibilidade naquilo que está sendo liberado. Você acha que é o comum ou natural e não recebe aquilo que é espiritual. Está entendendo o mistério? Ela crê na voz de quem? Na palavra de Elias. E assim conforme, e assim comeu ela. E quem? E ele. E a sua casa. Quantos dias? Muitos dias. Quem crê nisso, irmão? Versículo 16. Olha o firmamento do negócio. Da panela a farinha não se acabou. Isso é muito forte. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra de quem agora? Uau. O que quer dizer isso? Quando você obedece, a voz está sendo liberada, você vive aquilo que o Senhor liberou. A palavra era aquele de Elias, não foi? Agora era conforme a palavra de quem? Do Senhor. O que você quer dizer com isso, pastor? Obediência e atitude, duas coisas não tem como dar errado. E que ele falara pelo ministério de quem? De Elias. Fala assim, o meu ministério fala. Fala de novo, fala assim, o meu ministério fala. Todo mundo aqui tem um ministério, irmãos. A palavra ministério quer dizer trabalho, não é cargo, viu? Porque o povo acha que ministério é cargo, não tem nada a ver. Ministério é trabalho, fala trabalho. Na Bíblia tem 5 ministérios, fala quantos? 5 ministérios. E só 5 ministérios, o resto é tudo bom, é carga, é outras coisas, não tem nada a ver com o ministério. Entendeu o ministério? Sim ou não? O ministério dele o quê? Fala assim, falou. E falou voz de milagre. Eu quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Nós vamos orar no nome de Jesus, porque eu creio que não tem como Deus não fazer na sua vida nessa noite. Porque decisão é igual, eu creio nisso, decisão é igual destino. Eu creio nisso, irmão. A atitude cria, na verdade, o seu mundo e define o seu destino. É agora. Pastor, uma oração pode mudar minha vida? Sim, uma oração casada com atitude, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem crê nisso? E nós vamos orar agora. Eu penso que quando aquela mulher levantou naquele horário para pegar aquelas lenhas, para fazer aquela última refeição, eu nunca imaginava que ia encontrar um homem de Deus, que estava obedecendo a voz de Deus, e que era a casa dela que ia ser abençoada durante 3 anos. O que você quer dizer com isso, pastor? Talvez num culto como esse, se você crer e acreditar, determinar no seu coração, é a noite que você viver uma virada na sua vida. É uma chave virando na sua vida, e a sua vida nunca mais ser a mesma.
E Deus fazer coisa grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus liberar algo profético sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Quem recebe, irmãos? Porque eu creio, em nome de Jesus, que hoje nós sabemos para onde nós estamos indo. Deus vai te dar destino ainda nesse meio do ano para frente. As coisas vão mudar. Quem recebe isso? Porque nem quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Eu creio nisso. Essa frase é muito forte. E para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Nós não somos desse tipo, irmão. Nós sabemos para onde nós estamos indo nessa noite. E eu estou caminhando para um lugar de milagre. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? A palavra está me direcionando hoje para um lugar de milagre. A palavra está abrindo uma porta para mim de milagre. A palavra hoje está me direcionando a viver algo profético da parte de Deus. A palavra hoje está me direcionando a viver algo grande da parte de Deus. A palavra hoje está me, na verdade, colocando em um momento profético nessa noite, para receber algo grande da parte de Deus. E com seus olhos fechados, irmãos, eu creio que nessa noite o Espírito de Deus está falando aí no seu coração. Essa palavra ela é aplicativa, ela é você e Deus. Agora nós vamos ceiar e eu creio, irmãos, que nessa noite Deus está destravando algo aí na sua vida. E eu quero, irmão, nessa oração, eu quero que você feche seus olhos e deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa oração. Talvez você vai precisar orar para você mesmo, ou talvez você vai precisar orar por alguém, eu não sei. Mas talvez você vai precisar orar e falar: Deus, é verdade, eu preciso ter destino, eu preciso ter propósito, eu preciso ter alvo nessa noite, eu preciso obedecer e eu preciso ter atitude. A palavra hoje veio para me obedecer, eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter lenha nas mãos, eu preciso estar em movimento em tempo de crise. Eu não posso ficar parado nessa angústia, eu não posso ficar parado nessa depressão, eu não posso ficar parado nessa aflição, eu não posso ficar parado nessa dificuldade, eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar parado, Deus, nessa rebeldia, eu não posso ficar parado na falta da obediência, eu não posso ficar parado, Deus, em tempo de dificuldade. Eu preciso estar me movimentando, Deus. Nessa noite é noite de se movimentar em atitude, encontrar em o nome de Jesus a obediência liberada através da palavra. A atitude casada com a obediência é milagre certo. Não tem como não viver um milagre da parte do Senhor. Porque o milagre daquela mulher estava, na verdade, condicionado, alinhado, interligado com a obediência do profeta. Se você está se relacionando, irmãos, na verdade, envolvimento espiritual com um profeta que não obedece a Deus, entenda, você não vai viver seu milagre. Porque o profeta precisa estar obedecendo para viver resultados de milagre. Resultados, irmãos, concretos, evidentes, palpáveis. Não coisa que daqui 3 dias não acontece nada. Não estou falando disso. Eu estou trazendo um alinhamento para a sua vida. Eu estou te dando maturidade. Eu estou te servindo hoje carne cozida. Não é leite, não. Eu estou falando de algo verdadeiro, algo de poder e da palavra do nosso Deus que não falha. Porque não existe profecia maior do que a palavra. A palavra é a profecia, a palavra profética. Não existe nada maior do que a palavra dele, irmãos. Tudo vai passar, mas essa palavra nunca vai passar. Tudo que está escrito um tio, vírgula, vai se cumprir. Oh, rabadai do comanai, darabadaraca do comanai. Rabini do comanai, deribini do comanai, darabadai do comanai. Eu creio, Espírito Santo, que há poder no teu nome nessa noite. Há uma porta de direção nessa noite. Deus está nos conduzindo a esse ambiente. Você que acredita nisso, tome posse dessa oração. Só feche seus olhos e deixe essa presença te conduzir. Porque decisão é igual a destino. Oh, yarabadai doko manai, darabadai doko. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, igreja. Nessa oração não fique tímido, não fique com vergonha. Só olhe a Ele, fale para Ele, conte para Ele. Aonde você precisa de direção, aonde você precisa de alvo, aonde você precisa acertar, aonde você precisa se movimentar, aonde você está estacionado em crises existenciais dentro do seu interior. Oh, yarabadai do comanai, garabadai do comanai. Espírito Santo nos conduz a esse
suas mãos para os céus e fechar os seus olhos e profetizar nessa noite sobre a sua vida nessa noite. Porque essa palavra é para você, igreja, é para você. Se você aplicar essa palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Se você conseguir alinhar a obediência com a atitude, nunca mais a sua vida é a mesma. Sabe aquela chave que ainda não girou esse ano? Eu profetizo como profeta de Deus nessa nação, que em nome de Jesus, essa chave gira na sua história, essa chave gira na sua casa, essa chave gira na sua família, essa chave gira no seu emocional, gira nas suas finanças, essa chave gira na sua saúde, essa chave gira. Repetir, rabadai do comanai, da rabadai do comanai, do comanai do co. Oh! Se você pegar essas chaves, não tem como dar errado em tempo de crise. Não fique parado. Aquela mulher estava em movimento, e quem está em movimento é encontrado. As lenhas eram poucas. O que você quer dizer isso, pastor? Talvez a sua oração comece devagarzinho. Talvez você comece com seus olhos fechados, devagarzinho orando aí, clamando ao Senhor. E de repente você vai acrescentando, e de repente você vai aumentando, e de repente o profeta fala: a farinha não vai acabar, e o azeite nunca vai faltar. Repetir, arabadai do comanai. Cheio. Há uma batalha nessa noite, igreja, em cima desses céus, desse ministério. Há uma batalha acontecendo nessa noite. Deus nessa noite está quebrando fortalezas, está quebrando paradigmas, está quebrando pensamento. Deus está trazendo alinhamento sobre a sua mente.